11 horas 12 minutos, 20 graus e 7 décimos é a temperatura. Programa Troca de Ideias. Agora vamos ao quadro direto de Brasília. Agora, no Troca de Ideias, direto de Brasília. Douglas Sandri está conosco para falar sobre o balanço das movimentações na janela eleitoral que encerrou no sábado e também a nova composição das forças partidárias aqui no Brasil. Tudo bem, Douglas? Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, nosso ouvinte da Rádio Independente. Bom dia, Rita. Bom dia. Pois é, fechou a janela partidária agora no último dia 2, no sábado, data oficial. A maior parte das movimentações aconteceram na quinta e na sexta-feira, principalmente com os anúncios dos governadores que renunciaram, né? São vários. Os que mais chamaram a atenção aqui do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Que renunciou oficialmente na quinta-feira, apesar de ter anunciado um pouco antes. E João Dória, por conta de ser o governante do estado, maior estado da federação, São Paulo, e ter um peso eleitoral muito grande. Os dois no mesmo partido, então, protagonizaram na semana passada um embate na quinta-feira sobre quem seria o indicado, e o PSDB colocou que Dória é o indicado do partido para concorrer à presidência da República e, portanto, ele manteve a decisão de renunciar naquele vai e não vem que marcou a polêmica daquela quinta-feira. Polêmica também foi na semana passada, ainda antes do fechamento da janela partidária, a saída de Moro do Podemos, partido que o recebeu, partido que ele dizia ter o compromisso com o senador Álvaro Dias, e acabou protagonizando aquilo que também está sendo tido como uma lambança, né? Mais um arranhão na imagem do ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, que agora não consegue garantir a viabilidade da sua candidatura, uma vez que ele saiu do Podemos e foi para a União Brasil, e União Brasil, que é a junção do antigo DEM com o PSL, aquele partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu, e que forma agora a União Brasil, e aí o Luciano Bivar é o presidente do partido e a ACM Neto, na outra ponta, é o secretário-geral, e polarizam então o comando da sigla, e é dentro dessa polarização interna que o ex-juiz Sérgio Moro não consegue demonstrar viabilidade e ganhar a indicação definitiva para concorrer à presidência da República, já que ele diz que mantém o sonho, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo retirado, né, da cadeira, da possibilidade de concorrer pelo próprio partido internamente, e acaba minando as condições que ele tem de pleitear. Então, acabou, apesar de estar bem nas pesquisas, criando uma sensação de baixa legitimidade política, por conta de não estar conseguindo construir uma base política, né? Então, demonstra uma dificuldade de articulação o juiz Sérgio Moro. Douglas Sandri, o que se pode esperar daqui para frente, né? Porque uma hora se fala, alguém fala algo, aí daqui a pouco a gente já noticia outra fala, e aí tem todas essas negociações, essas conversações internas que às vezes nem chegam até a gente, ou quando chegam já, né, já passaram-se vários dias. O que se pode esperar aqui para essas eleições de 2022? Bem, a janela eleitoral, Rita, acabou demonstrando que a polarização que existe entre Bolsonaro e o PT ganha ainda mais força. Porque aí, analisando a Câmara dos Deputados, que é o verdadeiro palco, né, da política brasileira, o principal cenário da política brasileira, e lá que nós verificamos muitas vezes para onde que a coisa vai, né? Respondendo a tua pergunta, nós verificamos que o governo, aí, Bolsonaro e os partidos da sua base cresceram. Foram aqueles que conseguiram lograr maior êxito, inclusive, com essa janela eleitoral. Se nós olharmos o quadro como ficou, nós vamos ver que os principais partidos que ganharam massa, né? Em primeiro lugar, o PL, que chega a 79 deputados. Vamos lá, a eleição passada trouxe um clima de muita descentralização dos partidos. Os partidos estavam muito pulverizados. O maior partido do presidente, então, eleito pelo PSL, tinha 52 parlamentares, enquanto o partido que tinha a segunda menor composição era o PT, com 51. Quer dizer, e depois todos diminuindo e tendo tamanho menor, tamanho proporcional menor. Então, quem consegue ganhar com esse pelotão de frente aqui sem dúvida nenhuma, né, quem conseguiu o maior destaque foi o governo com isso. E o PP, que é outro partido da base, que aí tem Arthur Lira lá dentro, Ciro Nogueira, que está hoje comandando dentro do Palácio do Planalto a Casa Civil, e, portanto, tem muita força. O PP também cresceu, ganhou 21 deputados e passou ao número de 59. Ao mesmo tempo que o PT não conseguiu uma grande variação, a sua composição permanece aí na casa de 55 deputados, já tinha ganhado anteriormente alguns parlamentares e agora está com 55, portanto não variou muito em relação ao que já era,
Portanto, aquilo que a gente vê nas pesquisas não se confirma, na verdade, na expectativa dos parlamentares. Porque se as pesquisas demonstram franco favoritismo de Lula e se as pesquisas fossem realmente definitivas para a eleição, de fato elas não são, porque senão não precisava fazer o pleito eleitoral, a gente teria, se essas pesquisas não elas são questionáveis do ponto de vista técnico, né? A questão é que nota-se que os parlamentares apontam ao dizer que, olha, é muito provável que o resultado que nós vemos nas pesquisas hoje não seja o das urnas de amanhã, então, ou de outubro, né, quando realmente importa. E aí a gente vê que o governo ganha musculatura, porque tem recursos do Caixa, tem a máquina pública e tem a perspectiva de vitória. Os parlamentares estão apontando isso, ao mesmo tempo também que estão em partidos que a gente sabe que muito rapidamente, se mudar governo, eles estarão compondo uma nova base, porque são majoritariamente do chamado Centrão. E aí eu destaco ainda, outro partido que cresceu bastante nesse cenário foi o PSD, né, relativamente cresceu um pouco mais do que era, é o partido que está sem um norte agora, sem apontar para onde é que vai. Queria ter Eduardo Leite como presidenciável, não vai ter, então também não se sabe para onde é que vai o PSD. E os partidos que eram dominantes na política nacional até pouco tempo atrás, o PSDB e o MDB, ficaram na casa do que já eram, não tiveram grande aumento, grande diminuição, continuam pelo meio, só que eles já tinham feito uma eleição muito mais abaixo do que eles eram no passado. Eles já tinham feito uma eleição na casa de 30, 40 parlamentares. Como eles não conseguiram aumentar e viram os partidos da base aumentando o número de parlamentares, eles acabam diluídos nesse processo todo. E a esquerda, que tem um candidato como Lula liderando as pesquisas, teve o PSB com uma franca desidratação, perdendo deputados, e o PT, como eu já disse, estagnado, né, e não conseguiu capturar. O PDT perdeu parlamentares também, que compõem o aspecto mais esquerdo, apesar de ter outro candidato, Ciro Gomes, não conseguiu tracionar também o número de parlamentares. Quer dizer, quem ganhou com essa janela partidária foi os partidos mais à direita da base do governo, foram os partidos que estiveram mais perto de Jair Bolsonaro. Quem perdeu, ou quem não ganhou tanto com isso, foram os partidos que antes dominavam o cenário político, MDB, PSDB, e que hoje estão diminuídos no cenário, e perdeu mais ainda a esquerda, que não conseguiu aglutinar. É claro, também não está no governo, há que se dizer, mas aponta que os parlamentares que estão na rua estão sentindo um clima talvez diferente daquele sentimento que as pesquisas não conseguem captar. Muito bem, bom conteúdo. Pedir para o Douglas, se conseguir, eu sei que é um assunto que vai chamar para ele ali, mas se conseguir, você sinta que a gente já está com um horário um pouco adiantado, mas depois da indicação, e aí é uma pergunta de cunho particular, porque depois da indicação de Gláucia Schumacher como candidata do PP a deputada estadual, a gente sabe que tem uma articulação, querendo, né, propor até que Douglas Sandri vá a deputado federal. O próprio prefeito Marcelo Calmo nos falou isso, que o ideal seria que os dois concorressem, um a deputado estadual, outro a federal. Existe essa possibilidade por parte de Douglas Sandri, ou ela é completamente descartada, a disputa vai ser na Assembleia? Ricardo, eu estou na rua trabalhando, compondo a minha campanha desde o final da outra, né? Claro, trabalhando, somando esforços e tudo mais. Eu fiz 15.907 votos, 317 votos apenas da cadeira de deputado. Fui o candidato a deputado da região que chegou mais perto da Assembleia Gaúcho de representar o Vale do Taquari por apenas 300 votos. A gente vê e sente as pessoas na rua dizendo e colocando a minha candidatura como candidato a deputado estadual. É lá que eu tenho um grande recall. É para isso que eu tenho trabalhado desde quando fui trabalhar em Brasília para ter experiência e continuei indo e voltando todas as semanas para Lajeado. Então, da minha parte, eu sou candidato a deputado estadual. Eu lamento, né? Infelizmente, a gente não consegue aglutinar todas as forças. Eu dou aqui por exemplo, né? A Mariela Portes foi uma candidata. Juntos nós temos 10 mil votos aqui em Lajeado. E é uma candidatura que nós não vamos disputar o mesmo pleito, ela não deve disputar esse pleito. Por quê? Porque é o entendimento que a gente tem que somar alguns esforços para conseguir chegar. Eu espero, sim, que a candidatura da Gláucia possa se converter numa candidatura de deputado federal, né? É uma candidatura que é mais para se colocar no cenário, se posicionar, porque o tempo de construção é menor. Respeito muito a Gláucia, fomos colegas na prefeitura, ela é uma pessoa muito legal, foi ela que bateu na mesa e disse, nós temos que fazer uma grande renovação, não nomear quem já teve cargo aqui de secretário na prefeitura, foi ela quem disse isso, então eu tenho uma grande admiração por ela, mas eu entendo que talvez o melhor caminho para ela seja concorrer a deputado federal nesse momento, porque aí o Vale consegue enxergar melhor, né, aquelas candidaturas, né, que tem mais chance de chegar e a gente não causa uma divisão na base do governo, né, que não seria interessante para ninguém nesse momento aí do ponto de vista político. Então, respondendo do ponto de vista pessoal aqui, Ricardo, eu sou candidato a deputado, pré-candidato, né, a deputado estadual, né, e assim eu pretendo manter até as eleições de outubro.
Bem Tá colocado, tá claro, né? Então, tem a Tá possibilidade de ser uma dobradinha, mas que daí a Gláucia, então, no ponto de vista do Douglas, poderia ser candidata ou pré-candidata a deputada federal. Valeu, Douglas! Muito bem, a matéria completa sobre o Direto de Brasília você encontra em independente.com.br e você me segue nas redes sociais, @DouglasSandri. Até a próxima semana. Parabéns pelo casamento. Muito obrigado. Um abraço, um beijo teve para um Alessandra, minha casamento. esposa. Um abraço agora. para ela. Que legal, parabéns!